Esse é o InovaCast, o podcast oficial da inovação de Guarapuava. Aqui nós vamos conversar sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e muito mais para você aprender e se inspirar. Eu sou a Cat, a sua host, e hoje eu estou aqui com duas pessoas que quase que não precisam de apresentação, mas vou pedir para vocês começarem se apresentando para nós. Primeiras damas. Então, eu sou Ana Klosowski, estou secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, uma entusiasta do empreendedorismo, uma entusiasta da inovação, funcionária pública, 22 anos de carreira e trabalho para transformar vidas, para impactar vidas através da inovação. Eu sou Paulo Alvim, né? Eu sou um dinossauro do desenvolvimento tecnológico, mais de 4 décadas, trabalhando com a questão de inovação, empreendedorismo, desenvolvimento territorial, né? E um apaixonado por Guarapuava. E Guarapuava gosta muito de você também. Obrigado. A gente tem um privilégio de ter você aqui conosco. E eu gostaria de começar perguntando como que a inovação entrou na vida de vocês. Vamos lá. Eu sou mais velho, então eu posso começar. Né? Eu brinco que um dia desse eu estava até conversando com uma amiga que inovação parece que fez parte da minha trajetória de vida. Porque eu, quando ainda estudante de engenharia no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de fazer um projeto de extensão. Naquela época chamava-se Projeto Rondon, onde a gente ia para as comunidades menos desenvolvidas. E quando a gente falava menos desenvolvidas, é porque não tinha água, não tinha luz, não tinha saneamento básico, não tinha nada, né? De vez em quando aparecia comida. E eu tive a oportunidade, em 78, né, ainda estudante dos primeiros anos de engenharia, fazer uma extensão que era levar energia solar, eu estou falando de 78. Você nem pensava em nascer, né? Você também não. Tá? Obrigada. Não, em 78, nasci em 79. Eu fui levar energia solar para o interior do Ceará. Para quê? Para aquecer a água num posto de saúde, que era a forma de ter higiene com segurança, para manipulação e para secar frutos. Os poucos frutos que se produziam naquela região podiam estragar. E a secagem era a forma de conservação. Então, inovação é um pouco isso. Aquilo que agrega valor e transforma a vida das pessoas, né? Mas que acontece de fato. Não fica no mundo das ideias, no mundo dos papéis. Aquilo se transforma em produtos e serviços e transforma a vida de pessoas que criam, que empreendem, que se utilizam, né? Hoje em dia a gente perdeu um pouco essa noção porque a gente utiliza e vive com inovação cotidianamente. E a gente não percebe que aquilo ali é um conjunto de inovações que se incorporam, passam a fazer parte do nosso dia a dia e a gente acha que aquilo é normal. Não, aquilo ali tem muito trabalho por trás, muita gente, muito risco, muito idas e vindas, muitos sucessos e insucessos, e isso faz parte do mundo da inovação. E nos dias de hoje a gente só consegue ter sucesso se a gente inovar de forma permanente. E mais ainda, fazendo um processo que eu gosto de chamar, que a gente chama de inovação aberta, que é uma inovação com contribuição de todos. Ninguém hoje consegue fazer sozinho inovação. Você precisa de colaboração, cooperação, então, né, como uma estratégia até de mitigar os riscos. Então, para mim começou quando eu estava na faculdade e nunca mais saiu da minha vida, né? Até hoje eu milito na área de inovação, né? E é um barato, porque você tem coisas novas todos os dias. Você se defronta com a novidade, com a descoberta, com um conhecimento novo, com pessoas novas, com pessoas que agregam novos conhecimentos, que podem ser conhecimentos científicos de alta, né, do mais sublime dos conhecimentos, como pode ser um saber tradicional, né, de uma população
que tem uma capacidade de produzir determinados produtos, que tem determinadas práticas de colheita, de plantio. Ou seja, é a oportunidade de somar conhecimento e a partir dele surge algo diferente, né? Então, é um mundo muito interessante. E eu agradeço todo dia porque, poxa, por me ter colocado nesse mundo para trabalhar com inovação. Que maravilha! E a Ana, como que a inovação chegou na sua vida? Legal, agora, enquanto você fez a pergunta e eu nunca tinha parado para pensar em que, né, nessa questão, quando a inovação entrou, né? E daí o Paulo falando e eu fazendo relembrando aqui minha carreira, relembrando, né, os desafios por onde eu passei. E, recém-formada, engenheira de alimentos, eu fui estagiária e trabalhei um tempo na Perdigão, abate e espostejamento de suínos. E eu trabalhava com o quê? Otimização de processos. Então, eu ficava observando, olhando e pesquisando diferentes formas de fazer a mesma coisa. Seria um corte, um pedacinho a menos da orelha do suíno que refletia em milhões de reais para exportação. Então, eu trabalhava nessa otimização de processos. E trabalhava também na questão de ergonômica para os funcionários junto com a fisioterapia, projetando máquinas, né, instrumentos para aquele espostejamento, para que o quê? Qual que é a essência da inovação? Para melhorar a vida da pessoa. Para melhorar, para otimizar, para ganhos. E é isso que a inovação traz. E quando o Paulo falava da inovação, de desmistificar a inovação, de que nós fazemos inovação dia a dia, porque a inovação está ligada e de forma errada com tecnologia, né? Tecnologia, você pode inovar utilizando a tecnologia, mas a inovação, ela deve fazer parte do nosso dia a dia, nos processos, no nosso cotidiano, em casa, com os filhos, né? Então, ela já faz parte da nossa vida. Então, eu estava lembrando e a inovação entrou, né, nessa época. Depois, quando eu tive indústria de alimentos, também na formulação de produtos, na questão da linha de produção, depois na área comercial. E quando eu vim para a prefeitura, em 2013, que eu retomei após uma licença, aí a inovação entrou de vez através do incentivo à micro e pequena empresa, né, com a lei de 2006, que incentiva a melhoria do ambiente empresarial. Aí entrou o empreendedorismo para ajudar as pessoas, para melhorar a vida das pessoas, e a inovação começou aí a fazer parte, nunca mais saiu. Isso que você falou é muito certo, né, Ana? A gente sempre liga a inovação com tecnologia, parece que a gente só pode inovar se tiver tecnologia envolvida, né? E é muito importante a gente desmistificar isso para as pessoas, porque realmente a inovação está no dia a dia, porque a inovação, na minha visão, é você melhorar as coisas, facilitar as coisas para as pessoas, né? Então, é muito importante a gente conseguir perceber isso. E eu queria ver em que momento vocês perceberam que a inovação pode ser usada como uma ferramenta de transformação social e econômica no Brasil, nos municípios? Vamos lá. Eu acho que é normal, até por conta da minha carreira, eu trabalhei muito com No meu tempo, a gente não falava inovação. Quando eu comecei, a gente falava de desenvolvimento tecnológico, falava em nacionalização, em engenharia reversa, algumas coisas que permitissem a gente fazer o que alguém já fez, né? Então, o processo de criação nasce muito assim. Eu vi esse copo, como é que faz para fazer esse copo, né? O que acontece? Em determinado momento, fazer desse copo já não é vantagem, você tem que fazer um copo diferente. Aí começa o processo de inovação. E aí é um processo que envolve muita observação e muitos olhares diferentes. E aí, eu acho que uma coisa que para mim facilitou muito foi a possibilidade de eu começar a trabalhar em áreas diferentes. E quando você começa a trabalhar em áreas diferentes, aquela inovação que você viu na empresa, que gerou um produto muito legal, mas beneficiou aquela empresa, por mais ganhos que ele tenha dado para
clientes daquela empresa. E aí a gente começa a ver processos de inovação em áreas de impacto social. Eu não gosto de falar interesse, mas é de impacto social. E aí a gente ver inovação, por exemplo, na área de saúde. Hoje eu trabalho com inovação em saúde. Cara, você beneficia muita gente. Gente que você nunca teria condição de perceber que aquilo está transformando ou mesmo resolvendo o problema de uma pessoa, pode ser inclusive a vida. Né? Aí você transborda para a questão da alimentação. Né? Então hoje você tem toda uma linha de desenvolvimento de novos produtos na área de alimentação que pensam na saúde, no bem-estar daquele usuário que está utilizando aquele produto. Antes era só fornecer alimento, agora não, é você... Aquilo está fazendo bem para a pessoa. E aí você vai ampliando o espectro, né? Saúde, alimentação, habitação, né? Que é um problema. As pessoas precisam de uma habitação, né? Com padrões de adequabilidade. E isso tem muita inovação. E algo que é transformador, que eu diria que é a questão da educação, né? Eu acho que a inovação permitiu que você universalizasse a educação para todos. Você tratasse diferente de uma forma de dar oportunidade à educação. E eu estou falando de pessoas que têm dificuldade, que hoje conseguem por conta de processos inovativos no processo de aprendizado e tecnologias educacionais. Então, talvez a maior transformação, e para muitos nunca se pensou falar em inovação na área de educação, ocorre, né, de inovação na educação. Eu acho que esse é talvez o impacto maior. E a gente é parceiro, né? Sim. A gente teve a oportunidade, desde que eu cheguei aqui em Guarapuava, de ver como a educação, quando você leva inovação, quando você leva ciência e tecnologia para dentro do ambiente, né, educacional, até a questão do ambiente, ele muda. Ele torna a educação algo gostoso, prazeroso, empolgante e estimula. Porque lidar com inovação é algo palpável, táctil. E isso a gente consegue na educação. Nos outros setores, né, o impacto social vem por desdobramento. Na educação, não. É emocional. É muita inteligência emocional envolvida quando eu levo inovação para a educação. Isso, para mim, é um impacto. Né? E isso são trajetórias que, para mim, né, foi do meio da minha experiência profissional para frente. Porque antes eu só pensava em produto, só pensava em serviço. Né? É quase que era uma linha de montagem. Né? Então, era o departamento de inovação, era o grupo de inovação, as pessoas da inovação pela inovação. Mas quando você começa a pensar o impacto social, o impacto transformador nas pessoas, nos grupos de pessoas, nos territórios, aí você vê, puxa, o negócio é muito maior do que a gente possa imaginar. E também refletindo da fala do Paulo, né? O Paulo, um grande entusiasta de Guarapuava e um professor para mim, um mentor, né, Paulo? Todo dia nós conversando, validando. Então, ouvindo ele, a resposta veio em forma de criação de política pública, né, Paulo? Tudo que você falou aí, a questão das empresas, né, serem atingidas. Eu lembro que lá em 2013, logo com a aplicação e a regulamentação da lei, abre-se um leque de possibilidades para Guarapuava, para a atuação do município e para impactar vidas, né? Para gerar impacto, a inovação gerar impacto. E eu lembro que a gente começou de forma tímida, o município buscando parcerias, e sempre parceiros, né? Grandes parceiros, o Sebrae é um deles. Nós realizávamos eventos, era a grande inovação de Guarapuava. Eventos para alunos, para empresários, através do Inova Guarapuava, que era um fundo que foi criado. Nós conseguíamos inovar para o varejo, uma fachada de loja, uma marca, uma logomarca, um site, né, um brand desenvolvido junto com o Sebrae Tech,
a prefeitura aportava recursos. Então, a gente começou fazendo inovação assim, de forma tímida, né? Não era massificado, mas acabou, né, gerando bons resultados, e a gente tem vários exemplos até hoje. Mas como o Paulo falou, foram um trabalho até 2023, focado no empreendedorismo, para a melhoria do ambiente empresarial, para fomento à inovação nas empresas, com impacto, não desconsidero esse impacto, teve impacto, mas realmente a gente vê o impacto a hora que a educação abraça, a hora que a inovação vai para as escolas, né, entra nas escolas com metodologias, né, utilizando a tecnologia como ferramenta de estudo, para deixar mais atrativo, para deixar as aulas mais divertidas e, consequentemente, que os alunos aprendam mais. A gente conseguiu realmente elevar o impacto, observar esse impacto, porque nós estamos falando da nossa rede, né? São aproximadamente 20 mil alunos. E isso na rede, né, de ensino básico, né, que é de responsabilidade do município. Aí você vê a educação transcendendo o ensino básico e várias parcerias, como o projeto que está acontecendo agora de ideação, vai para os alunos do núcleo regional. Depois, né, liga a Educatec, todo esse movimento. E na escola, que você causa a transformação, né, Paulo? Você consegue realmente transformar e então o impacto tá gigantesco, o impacto da inovação, ela vem para ficar, a tecnologia também. E eu tenho certeza que Guarapuava vai colher resultados maravilhosos, como já está colhendo, né? Mas a questão daí de desenvolvimento econômico, de geração de negócios e até a empregabilidade dos alunos, porque quando a gente fala da educação empreendedora, quando a gente fala da inovação e desses alunos despertar um ensino diferente, a gente não está falando só para virar nota fiscal, só para montar seus empreendimentos, mas sim para desenvolver habilidades que as profissões do futuro estarão exigindo. São crianças, né, adolescentes que precisarão ter boa comunicação, que precisarão ter iniciativa, resiliência, pensamento crítico, principalmente, agora nessa era de IA. Então, um impacto gigante. E eu acredito que vocês já responderam numa parte a próxima pergunta que eu vou fazer, mas eu quero fazer ela mesmo assim, que é o que uma cidade precisa ter para ser considerada uma cidade inovadora? A primeira questão é vontade política, que não é a vontade dos políticos, é as forças da sociedade perceberem que para mudar, a transformação começa com o tripé educação, ciência e tecnologia. E aí eu sou testemunha do que isso aconteceu em Guarapuava, vem continuamente, e quando você vê o trabalho do Fórum de Ciência e Tecnologia Municipal, que não tem governo como indutor, não tem decreto, não tem CNPJ, é a união de pessoas que pensam Guarapuava. Não a Guarapuava de hoje, a Guarapuava de amanhã. Né? Então, é um trabalho voluntário em prol do coletivo. Então, a primeira questão é isso. É vontade política, não vontade de políticos. Segunda é resiliência. Porque as primeiras reuniões são cheias. Tem um momento que esvaziam. Depois acontece um fato novo, que pode ser um simples evento. Aí enche de novo. E assim vai. Então, a gente tem que ter a resiliência de não desistir, de reconhecer e valorizar todas as conquistas e estar aberto para ouvir e a participação de todos. A questão da inovação no território, que é no território que as pessoas moram, é no território que as empresas operam, é no território que tudo acontece. Então, a inovação é no território. E ela contribui para a evolução do território. Né? Então, é fundamental que essa questão de pertencimento. A inovação ocorre nas empresas, ocorre nas organizações. É feito por pessoas.
mas ela pertence aos territórios. E cada vez mais essa é uma visão, né? Por isso que a gente usa os conceitos da biologia como ecossistema, né? Como um conjunto de formas que são modelos de integrar o conjunto de atores e forças vivas da sociedade. Mas onde tudo ocorre é o território. E aí a gente vê aqui em Guarapuava isso acontecer. E é interessante que você não replica isso. Você pode ter inputs que podem levar a algumas coisas básicas que precisam ter. Mas a especificidade daquele território, daquele povo que está lá, Exatamente. da governança que se constrói, é muito característico. Então, cada ecossistema tem as suas características, as suas dificuldades, os seus momentos, a sua maturidade, os seus processos de evolução, e respeitar isso é fundamental, né? E aí volta a resiliência. Não dá para as primeiras dificuldades você recuar. Não dá, pela ausência das primeiras lideranças, se desistir, porque alguém tem que puxar. Porque as lideranças num processo desse, elas são tempestivas, elas são temporárias, elas não são de propriedade, né? Quando a gente fala de inovação nos territórios, nos municípios, não tem dono, né? Pertence àquela comunidade que está engajada, que está envolvida naquele território. Bacana. E agora uma pergunta voltada especificamente para você, Paulo. Você esteve lá como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo do Brasil. E depois disso você veio aqui para Guarapuava, né? O que te motivou a vir para cá? Você lá em Brasília resolveu vir aqui para o interior do Paraná. O que te trouxe até vamos nós? lá. Para mim, vir para Guarapuava foi um presente. Foi um convite de amigos do Paraná, né? Eu gosto de lembrar essa história porque aconteceu em março. Eu posei no aeroporto Afonso Pena, 2 amigos, vamos almoçar e depois a gente vai para a estrada. Eu vim com uma mala sem saber onde vinha, né? E ganhei um presente, né? Vir tudo aquilo que eu consegui desenvolver ao longo de 4 décadas, parte na área de ciência e tecnologia do governo federal e do governo do DF, uma experiência que eu tive de governo do estado, e muita experiência a nível nacional no sistema SEBRAE, somado a uma experiência de governo federal, eu tive a oportunidade. Como é que isso acontece, como a gente diz na indústria, no chão de fábrica? Como é que isso acontece no território? Como é que isso acontece quando a gente vai discutir o dia a dia das pessoas, o dia a dia das pessoas que fazem a universidade, o dia a dia das pessoas que fazem as instituições de ciência e tecnologia, que fazem a educação nos 3 níveis, básico, médio e superior? Eu tive a oportunidade de mão na massa. Tinha muita teoria, alguma prática. Falei, mas e agora? Como é que a gente transforma? Decisões macro, né? Sem olhar a individualidade, tá? Né, de cada território. Então, o que acontece? A experiência de Guarapuava, eu não escolhi. Me deram um presente. E eu tive a oportunidade de exercitar. E não foi só Guarapuava, né? Os 2 anos que eu fiquei aqui, né, eu tive a oportunidade de ver o Paraná, o que estava acontecendo no Paraná. A transformação que vinha acontecendo a partir desse link, educação, ciência e tecnologia. Então, essa experiência me mostrou que é possível fazer desde que os territórios queiram. Que não adianta, se o pessoal de Guarapuava não quiser evoluir, fica como está, é gravitacional. As gerações virão, né? Alguns vão embora, outros vêm, mas a velocidade é uma. Só que nós estamos no século XXI. E a velocidade é outra. A evolução tecnológica, a evolução do fluxo de informação e conhecimento, a demanda por conhecimento, tudo isso exige, né,
metodologias ágeis, né? Tecnologias integradas, um conjunto de novas formas que os meninos, quando já nascem, já quer saber o que é um celular. Né? Você vê crianças de 2, 3 anos mexendo com um terminal de vídeo que você não imagina. Né? A minha geração não. A minha geração passou por máquina de escrever, passou por telecomunicação, passou por miniaturização da eletrônica embarcada, e nós vamos ainda chegar na tecnologia quântica. Já vão alguns nascerem na tecnologia quântica e vão analisar pelos livros digitais por que teve que passar pelo analógico, por que teve que passar pelo digital. E tudo isso aconteceu num quadro de um século. Né? E eu tive a sorte de viver esse século, ver essas coisas acontecerem. E aí, te respondendo, Guarapuava me mostrou a relevância desse processo de aprendizado continuado e, principalmente, né, a Ana sabe como eu defendo isso e faço questão de mostrar o papel da educação das crianças como a base para a gente construir uma sociedade melhor. Não somos nós que vamos construir a sociedade melhor, são eles. E a sociedade para atender às necessidades e às novas demandas deles. Porque nós não sabemos quais são as novas demandas deles. Nós vivemos em outro contexto. Então, se você não atuar no nível da educação, vai ser muito difícil. E isso vai transformar a educação básica, a educação média e principalmente o ensino superior. Eu brinco que o ensino superior talvez será o último, mas será o mais impactado. Porque vai primeiro chegar, preciso do ensino superior para tudo na vida? É a primeira questão. A minha geração colocou como Olimpo. As próximas gerações talvez não vão demandar isso. Agora, ela sabe que o conhecimento é fundamental. E o conhecimento eu posso buscar em qualquer nível. Desde que eu trabalhe com visões de propósito coletivo e capacidade de entregar e não ficar vendo passar. Né? Agora vocês entenderam, porque eu gosto tanto da educação. Claro, teve aquela passagem, né, onde você vê a possibilidade de transformação e amplitude dos projetos, um impacto muito maior. Mas o Paulo sempre um entusiasta, né, da inovação e me mostrando o olhar, né, toda essa expertise dele de transformação, trazendo projetos macros. E quando ele fala que ele ganhou um presente vindo para Guarapuava, eu posso falar que Guarapuava foi presenteado com a participação do Paulo no nosso ecossistema. Eu dei uma palestra agora na segunda-feira passada para o Ministério Público. Eu fiz questão de colocar a foto nossa quando a gente assumiu a diretoria do Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, o Paulo assumiu a diretoria junto, e a visão do Paulo fez com que Guarapuava... Foi 2 pontos primordiais, além de todo o conhecimento, de todas as conexões, né, que foram geradas com o Brasil e com o mundo, Guarapuava sendo mostrado. O Paulo, ele tem uma visão muito macro, né, uma visão macro do todo, da inovação em si e de onde a gente pode chegar. Mas o principal que ele trouxe para Guarapuava foi engrandecer e mostrar para nós, que estávamos aqui fazendo muito, o quanto nós estávamos fazendo. E resgatando essa questão do pertencimento, que do guarapuavano é um pouco, né, um pouco desconfiado, um pouco acanhado e não cacareja em cima dos feitos. E uma coisa que sempre me marcou, as reuniões que tinha, quando o Paulo falava assim: vamos relembrar o que nós fizemos, vocês têm que lembrar o que está sendo feito. Aqui nós criamos política pública, aqui a gente fez isso, aqui, sabe? Então, ele resgatou em nós essa questão do pertencimento e do tomar posse e nos mostrou o quanto
né? Guarapuava estava evoluída através do fórum, através das conexões, através do poder público atuando diretamente nessa formação, ajudando junto com os parceiros nessa construção coletiva sempre da inovação. Mas o Paulo sempre trouxe isso para nós, é algo que me marca bastante, a educação e o pertencimento. Com toda certeza, porque a gente tem muito esqueci a palavra agora, mas a gente faz muito isso de ficar olhando para fora, o que os outros estão fazendo, como que a gente pode chegar lá também, mas a gente precisa pensar no agora, aqui dentro, o que a gente está fazendo, e a gente percebe que a gente acaba fazendo muita coisa também, né? E a gente precisa dar valor para isso. Isso é um grande ensinamento que o Paulo nos trouxe mesmo. E pensando agora em ecossistema de inovação, vocês dois são figuras extremamente que estiveram ali na ativa, né, no começo da construção do ecossistema de Guarapuava. E eu quero saber de vocês quais foram os maiores avanços que vocês enxergam em Guarapuava a partir desse ecossistema de inovação que foi instituído. Eu acho que o primeiro ponto é como o bolo tem crescido. Como se fosse uma bola de neve rolando. Hoje a gente tem um número de instituições e de pessoas que em cidades maiores é impossível de pensar, né? Que se reúne todo mês. E eu acho muito legal que todo mês está nas redes sociais. Encontro do Fórum de Ciência e Tecnologia de Guarapuava. Isso é raro. A constância. O segundo foi como que com paciência, aos poucos foram entrando, não digo novos atores, novas áreas. Então, eu, desses 2 anos que eu acompanhei de muito perto, que hoje eu acompanho, mas não tão de perto, a gente viu o pessoal da educação chegar, a gente viu o pessoal das universidades todas chegarem, né? E aí o ente que você já mencionou, do Educatec, que é uma marca de Guarapuava, foi estratégico, né? A gente viu, primeiro, o pessoal meio assim de algumas empresas, depois de algumas entidades empresariais, depois de entidades empresariais de indústria, de serviço, de comércio, do agro. E, aos poucos, isso vem num crescente, respeitando a velocidade de cada um. Então, o respeito aos times de cada um é um ponto interessante. Agora, a gente ainda peca. Eu volto a insistir, a gente não cacareja. O que acontece em Guarapuava, eu me lembro quando a Ana, logo que a gente chegou aqui, né? Vamos visitar aonde? Hoje as pessoas querem visitar Guarapuava. Se alguém se interessa pelo que a gente faz, alguém está vendo o que nós não vemos. E ainda tem muita gente do nosso ecossistema que precisa nos visitar, que está aqui dentro. Eu não estou falando dos municípios vizinhos, não. Gente que está aqui dentro, que pode somar. Então, a gente tem que ter paradas para... O que está faltando? Vamos trazer para dentro. Quais são aquelas escolas que estão fora? Vamos trazer para dentro. Qual é aquela universidade que não está? Né? Eu, quando estava aqui, a gente mapeou, né? Porque a gente tinha um monte de diagnóstico que falava o número de instituições de ensino superior que tinha Guarapuava. Teve um famoso documento aqui que falava 4 e a gente sabia que era 5. Aí eu falei, é só 5? Como é que a gente consegue ter 20 mil, né, estudantes de ensino superior aqui em Guarapuava? E nós fomos ver o que era isso. E aí a gente descobriu que tinha 18 instituições de ensino superior de EAD, que estavam invisíveis, mas que estavam formando pessoas que faziam parte do nosso ecossistema. Nós começamos a descobrir, né, que existiam instituições aqui em
Guarapuava, que eram ICTs públicas e privadas, que muitos de nós que estávamos no fórum, que estávamos no ecossistema, não sabíamos. Então a gente tem uma riqueza de atores, de oferta de serviços, que é básico para todo o desenvolvimento e consolidação do ecossistema, que ainda precisam estar dentro do jogo, que precisam incorporar o sentido de pertencimento, que os principais já incorporaram. Então a gente precisa abrir mais os braços para acolher, né? Eu acho que tem um desafio de um acolhimento mais amplo. E o desafio permanente, né? A Ana sabe como é que a gente sempre brigou por isso, que era começar a escrever sobre o que acontece em Guarapuava, né? Os primeiros exemplos foram no congresso, no evento do Cepartec que nós fizemos aqui, que todas as pessoas ficaram encantadas, porque foi e será sempre o melhor evento do Cepartec, né? Depois foi quando ocorreu o evento, né, da Amprotec no Paraná, que também Guarapuava foi uma força viva, e aí as pessoas perguntam, o que é Guarapuava? Mas tem outras coisas. O trabalho em genômica, né, os colegas do IPEC, que faz um trabalho brilhante, o pessoal da Unicentro, que tem áreas de pesquisa fabulosa, o pessoal da UTFPR, que é referência. Então nós temos várias coisas aqui que o guarapuavano não sabe. Então, um processo de comunicação, e aí o podcast, como o de vocês, o InovaCast, é algo que precisa ser ampliado. Isso precisa chegar na população de Guarapuava. O guarapuavano precisa ter orgulho. Várias vezes falo, Guarapuava é tech. O guarapuavano precisa ter orgulho do que acontece aqui. Quem estuda, faz ensino médio e universitário em Guarapuava, tem que se orgulhar que está numa cidade que é tech, que faz a melhor ciência e tecnologia do Paraná, se não for a do Brasil em algumas áreas. Porque aqui é diferente. E aqui ainda tem uma coisa. Nós estamos muito perto do céu. Então nós temos uma visão que ninguém tem. E temos um céu, um entardecer que inspira. E essa inspiração é que vai atrair, né, cada vez mais startupeiros, vai atrair empreendedores inovadores e, com isso, Guarapuava vai evoluir a partir de conhecimento. A evolução, eu tenho recebido bastante pessoas, né, sempre envolvidas no ecossistema, e super válido o que o Paulo falou, e eu tenho observado, para contribuir com a fala dele, que cada ator, e ali eu estou falando do poder público mesmo, a evolução no poder público, cada ator fez o seu máximo, o que era possível naquele momento, respeitando a maturidade do nosso ecossistema. E a atuação do poder público quanto à formação desse ecossistema faz toda a diferença quando um município está começando, está, né, para impulsionar. Você vai para Florianópolis, você vê que o poder público pouco... Né, ele faz parte, mas ele não está como fomentador disso, né? Ele é mais um que faz parte, porque o ecossistema já está maduro o suficiente para caminhar sozinho, né? A questão dos empresários também, são muito participativos também. E ver essa evolução faz toda a diferença, porque você vê Guarapuava, né? Eu sou do tempo, dinossauros falou que é dinossauro, mas eu também sou do tempo que o fórum estava quase acabando. Quando iniciou eram 14 pessoas, né? Depois veio a pandemia que dificultou muito os encontros. Aí os encontros estavam sendo online, então dificultou bastante, estava quase acabando. Aí, né, a gente conseguiu, né, com que ele retornasse com incentivo, com metodologia, mapeando atores, incorporando, né? Depois do fórum vem, né, nessa gestão a criação do conselho, que também é outra governança que faz a diferença, que valida as ações, a criação da política pública. Então, a evolução é gigante em pouco tempo. A gente está com uma velocidade acelerada, Paulo, me corrija, sim, se eu estiver errada, mas isso tudo por quê? Porque temos atores com pertencimento, né, que querem participar e querem fazer parte do movimento. Porque o movimento está bonito, o movimento tá sendo efetivo, está trazendo resultados, então as pessoas querem vir participar.
como o Paulo falou, tem muitas pessoas que ainda precisam olhar e precisam estar conosco, discutindo a pauta ciência, tecnologia e inovação. Mas a gente já evoluiu bastante e eu tenho certeza que os resultados vão aparecer cada dia mais para Guarapuava, e isso me gera uma alegria gigante em mim. Com certeza. E esse, inclusive, é um dos objetivos desse podcast, né? Levar a ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo para cada vez mais pessoas. E pensando também em ecossistema de inovação, se alguma pessoa de outra cidade vem até vocês pedir conselhos de como criar um ecossistema de inovação do zero, quais seriam os primeiros passos que vocês falariam para essas pessoas? Eu dou um exemplo simples. Fique um mês aqui. Porque foi assim que eu aprendi o ecossistema de Guarapuava. Quando eu fui convidado para vir para o Paraná, especificamente Guarapuava, a primeira semana de março que eu passei aqui, eu fiquei conversando com todo mundo. Você se lembra disso? Uhum. Eu ouvindo as pessoas falar. Olho no olho. Vivendo. Porque pode ter um belo relatório, pode ter um belo infográfico, um belo vídeo manifesto, mas você precisa viver. Né? Você precisa ver como as pessoas incorporam aquilo no cotidiano. E aí eu estou falando os atores da Triple Hélice. É o pessoal do governo, é o pessoal da academia, é o pessoal das empresas. É fundamental você conviver com as forças vivas daquele ecossistema. E aí você vai entender dificuldades, você vai entender elementos aceleradores, elementos alavancadores, quem pode puxar agora, quem pode empurrar depois, né? E isso é uma estratégia, né? Por isso que é interessante, a gente vê muito, eu vou lá em Guarapuava aprender com Guarapuava. Se você não viver Guarapuava, você jamais vai aprender com Guarapuava. E quando você vai para o seu território, você não tem que adaptar Guarapuava. Você tem que compreender as especificidades do seu território e, a partir de lições aprendidas, cometer erros novos. Porque até isso é inovação. Cometer erros novos. Né? Então, eu acho que é um processo que não é apenas uma visitação, não é apenas um estudo de caso, é um processo de interação e convivência. E eu acho que algo que é fundamental, porque hoje a gente fala numa quantidade razoável de ecossistemas a nível paranaense, né? O Sebrae fala em quase 40, né? A nível nacional nós estamos falando de centenas, né? Cada um com a sua especificidade, e é fundamental que a gente troque entre a gente. Todo mundo gosta de visitar Israel, visitar, né, Vale do Silício, esse tipo de coisa. Vamos visitar as nossas realidades, porque a gente tem muito a aprender. Recentemente eu vi uma apresentação de um evento em Harvard que falava as diferenças do brasileiro. O brasileiro é diferente porque ele é construído na diversidade, as características do nosso povo, e aqui o povo guarapuavano, eu estudei isso, é muito diferente, muito rico por conta disso. As características das nossas dificuldades, um país que tem 6 biomas, que tem, né, 27 realidades distintas, né, que tem a questões endafoclimáticas bem características, que é um país continental, que tem mar, que tem floresta, que tem tudo. Isso é extremamente interessante. Nós somos um país diverso, biodiverso e que sabe conviver com as dificuldades. O brasileiro dá sempre um jeitinho. E não é um jeitinho brasileiro. É um caminho de resolver seus problemas. E isso pode ser potencializado e isso precisa ser cada vez mais. Isso que falou não fui eu, foi um cara de Harvard que mostrou que esse é um diferencial que a gente precisa potencializar. E aqui em Guarapuava dá para fazer isso. Até inclusive a gente está recebendo algumas visitas de outros municípios, né? E as secretárias vieram, algumas secretárias de Irati aqui conosco e também relatando Guarapuava. Claro que você vai fazer uma apresentação de 2 horas, aí retomando a fala do Paulo que expõe e diz que tem que viver Guarapuava. A gente consegue apresentar o Guarapuava, o trabalho do ecossistema em 2 horas.
né? E foi o tempo que elas ficaram aqui, e daí elas estavam aflitas, né? Porque o grau de maturidade é outro, mas se a pessoa vem, conhece, ela aplica no seu município com o grau de maturidade que o município se encontra, e também as características da população, que eu acho que faz toda a diferença, né, Paulo? A questão o número de atividades empreendedoras, as características do empreendedor do município, da colonização, né, do município, e também as faculdades, o número de universidades, ou se é um polo educacional ou não, faz toda a diferença. Então, cada município tem o seu valor, tem as suas dificuldades, mas você não cometer os mesmos erros que a gente cometeu aqui, né, conseguir otimizar isso para ganhar velocidade faz toda a diferença. Mas respeitar muito as características do município, da região e da população que faz parte do município. Uhum. E aqui em Guarapuava a gente tem a Conferência 2035, né, que são os objetivos da cidade para 2035. E se a gente gravasse esse episódio novamente lá em 2035, o que vocês gostariam de ver aqui em Guarapuava? Primeira coisa, manchete. Todos os objetivos foram superados. Segunda manchete. Os desafios aumentaram em muito. Terceiro, já estamos pensando em 2050. Eu acho que nós fizemos um balanço final de 23, não foi, Ana? Não. 24. Final de 24. A gente já tinha superado uma parcela significativa dos objetivos. Com detalhe, aqueles objetivos foram criados num contexto e era natural acontecer. Se a gente tivesse que fazer novos, seria algo que duplicaria, triplicaria em função da necessidade de cada um mostrar a sua contribuição. Eu acho que a gente precisa, já pensando em 2050, que Guarapuava a gente quer. Que Guarapuava a gente quer para filhos e netos. E para que isso aconteça, a gente tem que começar a construir agora. Né? Ouvindo todos, porque tem oportunidade para todos. E pensar que a gente constrói o futuro da gente. Ele não cai por gravidade. Então, nós já estamos quase na iminência de 2035. Está aí. Né? A gente já tem que começar a pensar 2050. Porque os que vão se beneficiar de 2050 já nasceram. Né? Então, a gente tem que ter compromisso com essa geração que vai querer chegar em 2050 com melhor qualidade de vida, uma sociedade mais equânime, mais justa e com oportunidades para todos. Né? Então, eu vejo que 2035 superamos. Uau, como a gente diz, né? Uau. Mas que a gente não deixe de pensar que é simplesmente o atingimento de um resultado. Não. É que a gente precisa permanentemente ajustar os nossos objetivos e propósitos. Com certeza. Eu, durante esse período, participando do ecossistema e até quando foi lançada a Guarapuava 2035, é claro que a gente está falando da parte boa, né? A parte bacana, que deu certo o resultado, o ecossistema está unido, mas a gente teve dificuldades também. E teve pessoas que criticaram 2035. Eu lembro de pessoas que chegaram para mim: vocês estão doidos? O que vocês estão pensando em 2035? Está muito longe, não dá. Você querer transformar Guarapuava numa das melhores cidades para se viver. E de quem que é esse movimento? Aí o movimento era do fora, não tem dono, né? A sociedade civil organizada na Tríplice Hélice, né? Planejando o futuro e ações, né? Através das propostas da conferência. E ali sempre me despertou a questão de que, como o Paulo falou, que a gente precisa cuidar do agora, é claro,
Mas se a gente não olhar o futuro, se a gente não planejar o futuro, a gente vai ter o futuro que vier. Então, a importância da gente olhar Guarapuava unido ao ecossistema com vários atores que juntos conseguem usar, aí vai tá a nossa visão de futuro para 2050 do Fórum, que é a união dos atores, universidades, poder público e empresários, utilizando a inovação como força motriz, transforma o Guarapuava num polo tecnológico e uma das melhores cidades para se viver. Acredito que a gente já evoluiu bastante, nós temos muito a evoluir, mas a gente precisa olhar o futuro. Precisa as pessoas estarem trabalhando e olhando o futuro e desenvolvendo políticas públicas, projetos e ações para que nós consigamos chegar em 2035 com uma Guarapuava desenvolvida economicamente, uma Guarapuava inovadora, com uma educação de qualidade e para que em 2050 a gente, né, quando for olhar em 2050 a gente consiga aumentar a régua e superar esses desafios, superar essas ações e ter mais desafios ainda para colocar Guarapuava como uma das melhores, né, transformar Guarapuava uma das melhores cidades para se viver. E trazendo uma frase bem clichê aqui, mas todo clichê é clichê por um motivo, que se a gente não tem um caminho para seguir, qualquer caminho é válido, né? Exatamente. Então é extremamente importante esses objetivos pra gente ter uma linha para traçar e chegar lá, e definitivamente importante a gente chegar lá e já ter os outros objetivos pra gente não parar, né? Exatamente. Porque senão a gente também trava. Agora é fundamental que essa linha traçada não seja feita por poucos. Quanto mais tivermos contribuições, participações, e cada um colocando uma pedrinha no caminho, mais forte e mais possibilidade de sucesso a gente terá nessa trajetória. Jornadas a gente constrói. Alguns acham que jornada a gente vive. Não, a gente não vive, a gente constrói a nossa jornada. E é o que a gente quer, né, e também não é um clichê, coisas que esses atores que estão hoje muito representados no fórum tenham vida longa. Porque é dessa vida longa que a gente vai ter o sucesso do futuro de Guarapuava. Eu não tenho dúvida, porque nasceu por solidariedade e constrói com a visão do coletivo. Com toda certeza. O resultado é certo, né? Eu sempre falo que... E sempre uso isso nas minhas falas. Com várias pessoas pensando, né, num problema, numa solução, nós somos mais assertivos e nós chegamos mais rápido. Por isso a visão coletiva que a inovação traz muito. Não é o poder público sozinho, a Ana, secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, sozinha. São vários atores juntos tentando transformar Guarapuava, fomentando esse desenvolvimento econômico tão necessário para o momento. Até porque quando juntos trabalhamos por aquilo, juntos a gente vai desfrutar daquilo também, né? A gente tem outro jargão, juntos somos fortes. Juntos somos fortes. Guarapuava é tech e juntos somos fortes. Exatamente. E agora, infelizmente, encaminhando já para o final do nosso episódio, eu quero perguntar para vocês que depois de tantos anos trabalhando com inovação, construindo com inovação, o que motiva vocês a continuar construindo? Eu acho que tem sempre algo a fazer. E a gente tem que pensar sempre no coletivo. A partir do momento que às vezes a gente desiste, a gente está pensando só na gente. Tem sempre algo a ser feito em prol do coletivo. Isso que leva a gente a fazer todo dia algo novo. Eu, pelo menos, acho assim. Eu acho que somos inovadores, né? Inicia um projeto, coloca para rodar, vamos para o próximo. Você sabe o que precisa ser feito, vamos evoluir, vamos para o próximo. E sempre tudo muito novo, trazendo novos atores, né? E eu sou fascinada por projetos estruturantes, como servidora pública, né? Servidora de carreira. Projetos estruturantes, criação de política pública, projetos que venham para ficar e que vão continuar gerando impacto.
que vão continuar, né? Muda o prefeito, muda os gestores, governo, mas o projeto continua impactando vidas, transformando a cidade, melhorando o ambiente empresarial, construindo pontes, né? Conectando atores, município, governo, tudo para gerar desenvolvimento no nosso município. Isso que me move. Muito bem. Então eu quero agradecer vocês pela participação nesse episódio. Aprendi muito nesse episódio. Tenho certeza que a galera de casa também aprendeu bastante. Então muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada a você que ficou aqui escutando a gente falar até agora. Tenho certeza que você também aprendeu muito. E é isso, esse é o nosso episódio. Temos episódios toda semana no YouTube e no Spotify, sexta-feira às 11h30 da manhã. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.